Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Teacher Michele e hoje eu vou trazer para vocês dicas de como entreter as crianças nestes dias de isolamento social. Não apenas com atrações ou atividades que envolvam o aprendizado de uma língua estrangeira, mas de uma maneira geral, tá? A gente tem que pensar o seguinte, que o conhecimento que a criança adquire, embora ele não seja necessariamente um conhecimento acadêmico, na infância ele vai ser útil para atividades que vão ser desenvolvidas sim dentro da escola, não apenas dentro da escola, mas fora também. Mas vamos pensar o seguinte, as escolas, algumas escolas estão oferecendo aulas online, atividades online, porque o conteúdo não pode parar, o acesso ao conhecimento não pode parar, e eu concordo com isso, como educadora e como mãe. Mas quando a criança termina a rotina escolar dela, que está sendo feita em casa neste momento, ela vai querer extravasar toda a energia que ela tem. E na escola, ela tinha um espaço apropriado para isso. Algumas crianças, inclusive, ficavam o dia inteiro na escola, estudam em período integral. E a escola sempre reserva para as crianças um momento em que elas podem correr, brincar e extravasar toda a energia. Muitas vezes não é o que está acontecendo neste período de isolamento. Por quê? Porque a família mora em apartamento, o playground está fechado, não pode ir à piscina, não pode ir na casa do colega. Então, assim, é uma interferência na rotina de todos e a criança ainda não tem a inteligência emocional para lidar com isso. Bom, o que é que pode ser feito? O que eu, como educadora e como mãe, sugiro? Priorize atividades que sejam atividades que vão envolver raciocínio. Então, um quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, porque os jogos de tabuleiro são uma oportunidade não apenas da criança desenvolver questões de raciocínio, mas também desenvolver habilidades relacionais. É um momento em que, na maioria das vezes, ela pode interagir com outros membros da família. E tem a questão do aprender a ganhar com serenidade, do saber perder. Então tem coisas que estão aí implícitas e que podem ser trabalhadas dentro de casa, nesses momentos lúdicos. Tá? Só que assim, cada criança tem um perfil. Algumas crianças, elas se dão super bem com esse tipo de atividades, outras não. Por exemplo, se o seu filho é uma criança que gosta de usar a imaginação, então pega um brinquedo, pega uma boneca, um carrinho, um Lego ou qualquer outro brinquedo e use a imaginação, dê esse tempo para ele. Isso vai ajudar. Às vezes você fala, ajuda como? Ajuda ele a extravasar a energia e a longo prazo também ajuda, porque ele está desenvolvendo a imaginação. Pense, por exemplo, se você está pensando, se você está preocupado com a questão acadêmica, pense, por exemplo, quando seu filho tiver que escrever uma narrativa, quando ele tiver que inventar uma história, porque isso faz parte da escola. Ele está exercitando a imaginação, ele vai ter habilidades para isso, tá? Porque alguns pais se preocupam muito com essa questão de tá parado, as atividades online não são a mesma coisa, e eu entendo, mas a gente tem que ver que medidas drásticas estão sendo tomadas por causa de uma situação extrema, tá? Outra coisa, o meu filho gosta muito de assistir televisão, então eu sugiro para pais que têm filhos em idade de pré-alfabetização, 3 programas de TV, tá? Isso para os menores. A Dora Aventureira é um desenho que trabalha com a questão da língua estrangeira. Se você tem a disponibilidade de oferecer o desenho para a criança no áudio original, vai trabalhar com espanhol e com inglês. Além disso, esse desenho ensina para a criança a questão de valores, o que é certo, o que é errado. Tem um personagem lá que ele sempre está fazendo o que é errado e ele
como que eu posso dizer? Sempre tem uma moral da história, tá? O segundo programa é o Super Why. Também é um desenho que trabalha com o ensino de línguas, tá? Ele ensina vocabulário para as crianças que estão em idade de pré-alfabetização. E trabalha também a contação de história. Algumas delas populares, são histórias que os pais, inclusive, vão se lembrar, se sentarem para assistir com os filhos. Então, trabalha a questão, o Super Why, a contação de história e também o ensino de vocabulário para crianças em idade de pré-alfabetização. Bubble Gups, que é um desenho que não trabalha diretamente com o ensino de línguas, mas ele trabalha com o conhecimento científico. E já no início do programa aparece lá uma lista, olha, neste episódio as crianças vão aprender e aí tem uma listinha de 3 ou 4 tópicos que envolvem o conhecimento científico que vai ser explorado durante o episódio, tá? E para crianças que já estão alfabetizadas, pensando na questão do aprendizado de línguas, eu vou indicar o Duolingo, que é muito popular também, não só entre adolescentes, mas entre adultos. E o Duolingo, ele trabalha com a questão do ensino de línguas. Você pode escolher mais de uma língua para ser trabalhada, e ele é oferecido em 2 formas diferentes. Ou você vai trabalhar com metas diárias, ou então você trabalha na forma de jogos, e daí tem vida. Se você morre a quantidade lá máxima de vezes, você é levado a fazer uma revisão antes de avançar. Então são possibilidades tecnológicas que vão ajudar quem tem filho já alfabetizado. E um último aplicativo que também vai trabalhar com a questão do estímulo ao raciocínio lógico, que é o Code Cross. O nome é em inglês, mas ele é tipo um caça-palavras que trabalha no português, e ele vai envolver conhecimentos de história, de geografia, de atualidades, coisas que as crianças vão poder ou vão necessitar pensar, às vezes até pesquisar para conseguir responder, tá certo? Como eu falei, gente, tudo depende do perfil do seu filho. Essas são algumas dicas. Existem várias outras dicas aí na internet. Eu já vi mais de uma vez pessoas divulgando contação de história online. Se o seu filho também tem esse perfil de gostar de contação de história, é uma boa. Você pode procurar. Eu me lembro aqui, um dos que eu me lembro é o Fafá Conta. Ela tem um canal no YouTube também, e existem várias outras opções, tá certo? Porque a inteligência emocional trabalhada com as crianças vai ajudar que essa situação passe de uma maneira não mais rápida, mas de uma maneira mais tranquila dentro da casa, cada um com a sua família, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!